Olá, meu nome é Caroline e este é o projeto Pele Alerta. Hoje nosso vídeo é proteção solar, aproveitando o sol da maneira correta. Então nós ouvimos muito falar por aí sobre evitar o sol, se proteger do sol, mas em alguns momentos a exposição ao sol também é uma coisa boa e necessária. Então a gente tem que saber como fazer para aproveitar o sol da maneira correta. Tem os seus benefícios e evitando os danos que ele pode causar. Então, qual que é o método primário de evitar o sol? É não se expor ao sol, ficar num local fechado que não tenha a radiação solar. Né? Então, a menos que esse espaço tenha algum janelão pelo qual a luz entre, ele é um espaço que tem menor radiação, ele é uma área coberta, né, que a gente costuma chamar. Tá? Já quando a gente está num ambiente aberto, alguns fatores vão determinar a quantidade de radiação ultravioleta que a gente vai ter. Então, se a gente tem uma cobertura, uma sombra, um guarda-sol, né? Número 1. Número 2, um ambiente ao redor. Por exemplo, se eu tô na areia ou se eu tô na neve, essa areia vão refletir essa luz solar e a radiação que vai chegar em mim, mesmo que eu esteja debaixo do guarda-sol, vai ser maior. Outro fator são as nossas vestimentas. Então, se eu estiver vestindo uma burca de um tecido preto com uma trama mais grossa, eu vou estar mais protegida do que se eu estiver, claro, de biquíni na praia, totalmente exposta ao sol. E o outro fator são os produtos que a gente passa na pele. São os protetores solares, filtros solares, bloqueadores solares que a gente vai falar também nesse vídeo. A gente aplica ele sobre a pele e diminui os efeitos da radiação ultravioleta nela. Mas ninguém ficará em ambientes fechados todo o tempo, ninguém vai evitar completamente a exposição à radiação ultravioleta, porque ela também é benéfica para o nosso corpo, especialmente para duas coisas, para a produção de vitamina D, e ela age no nosso cérebro, dando sensações de alegria, de felicidade. Então, como que acontece? Em relação à vitamina D, a radiação ultravioleta bate na nossa pele, e o colesterol que tem na nossa pele, através de uma série de reações químicas que vão envolver o fígado e os rins, vão virar vitamina D, que vão servir para regular o metabolismo do cálcio, deixar os nossos ossos mais fortes, tão importante no nosso crescimento e na manutenção da nossa massa óssea, né, entre outras funções da vitamina D. E no cérebro também a luz solar tem um benefício. Em países que são em localizações mais ao norte ou mais ao sul, que não tem muita incidência de radiação solar, aqueles países que têm o inverno longo, os dias mais curtos, as noites mais longas, as pessoas têm mais incidência de depressão. Até assim, em alguns países frios, eles falam sobre o tal do winter blues, que é como se fosse a tristeza que aparece nos meses de inverno. A pessoa pega pouco sol, a pessoa fica pouco ao ar livre, ela tem pouca exposição à luz solar, né? Então a luz solar também é importante para o nosso bem-estar e para a nossa felicidade, tá certo? Eu não estou aqui para falar para ninguém ficar trancado numa sala escura a todo momento, porque isso não vai ser saudável certamente. Mas então como que a gente deve se expor ao sol? Preferencialmente antes das 10 da manhã e após as 16 horas. Esses são os melhores horários da exposição solar porque eles permitem que a gente adquira essa radiação ultravioleta que vai produzir a vitamina D, mas que a gente evite os efeitos nocivos, porque nesses horários a incidência da radiação é menor. Mas a vida tá aí, a gente quer ir na praia, a gente quer viajar, a gente quer passear. Então, nesses momentos que a gente vai se expor ao sol, nos horários que a incidência da radiação é maior, como que a gente deve fazer? Aí tem toda a questão da nossa vestimenta, do guarda-sol, mas às vezes a gente quer ir no sol, a gente quer ficar totalmente exposto, a gente vai praticar o esporte, a gente vai entrar no mar, a gente vai nadar, e aí que entram em jogo os filtros solares, os protetores solares, os bloqueadores solares. Então, o que é esse monte de palavras? Filtro solar, protetor solar, bloqueador solar. Protetor solar é um termo genérico para algo que protege do sol. Então, é um produto que eu aplico na minha pele que diminui os efeitos da radiação ultravioleta nela. Então, vamos determinar a diferença entre filtro solar e bloqueador solar. O termo filtro solar significa uma substância que diminui a quantidade de radiação ultravioleta que chega na nossa pele.
Mesmo que ela chegue, o filtro solar ele atenua os seus efeitos. Eles são os filtros químicos. Então, o que acontece? A radiação ultravioleta chega no produto, acontece uma reação química que inativa essa radiação e transforma em calor. Ele faz com que na célula mesmo, no nosso tecido, chegue uma menor quantidade. E esses são os produtos mais comuns vistos na drogaria. Então, de várias marcas, aí as marcas mais comuns, em geral, eles bloqueiam mais a radiação ultravioleta B. Então, eles previnem das queimaduras solares, mas muitos deles deixam o UVA passar. Então, os danos em termos de câncer de pele, em termos de envelhecimento, ainda acontecem. E é muito importante que os filtros solares sejam reaplicados a cada 2 horas. Por quê? Além do fato da pessoa passar a toalha e sair, entrar na água, ele sair com mais facilidade, o filtro solar químico ele vai sendo consumido. Cada vez que a radiação ultravioleta é transformada em calor, esse produto, a ação dele vai sendo consumida, por isso que é importante que ele seja reaplicado. Já os bloqueadores solares são substâncias que bloqueiam, que impedem que a radiação ultravioleta chegue à pele. Então, antigamente, eram aqueles filtros solares brancos, aqueles que deixavam a pele branca, com óxido de zinco, dióxido de titânio, entre outros componentes que deixam o produto branco e realmente evitam que a radiação chegue até a nossa pele. Hoje em dia, felizmente, a indústria já se avançou muito. Então, os bloqueadores solares, que bloqueiam a radiação ultravioleta B e ultravioleta A, por vários processos farmacêuticos, como as nanopartículas, eles têm uma cosmética melhor. Você aplica na pele e você não tem a tonalidade tão esbranquiçada da pele. Às vezes, eles têm até a coloração de base, né? Então, você aplica, parece uma base, mas na verdade é um bloqueador solar. Eles são mais estáveis na pele. Eles não reagem com a luz, eles não vão sendo inativados. Mas se você tirar mecanicamente, você tem que aplicar novamente. E como eles não têm reação química, eles são bons para utilizar em peles mais sensíveis. Então, aquelas peles que são realmente sensíveis ou que fizeram algum procedimento, é preferencial que elas utilizem os bloqueadores solares físicos, né? Aqueles que não têm reação química. Os filtros solares mais modernos, e hoje em dia eles são uma combinação de filtros solares químicos e de bloqueadores solares físicos. Quando você vai escolher um produto, então, o que você tem que ver para ver se ele é um bom protetor solar? Você tem que sempre procurar a proteção para UVA e UVB, ou amplo espectro, como eles falam, tá? Se você tem alta sensibilidade ao sol, então se você é mais clarinho, tem olhos claros, se queima com facilidade, você tem que procurar pelo menos o filtro solar fator de proteção 30. E uma formulação que seja compatível com a sua pele, com o seu uso, né? Então, se você vai praticar um esporte, você tem que ter um produto que ele fique aderente na pele por mais tempo. Geralmente são mais oleosos, são cremes mais oleosos, que vão ficar na pele mesmo que você nade, mesmo que você sue. Então, essa formulação pode ter o gel, né, o creme ou loção, pode ter os óleos, que são um pouco mais difíceis na sua utilização, o bastão e o spray. Né? Então, o gel, ele geralmente é indicado para peles oleosas, mas ele sai com maior facilidade pelo suor ou pela água. O creme ou loção, ele é um pouco mais gorduroso, então ele adere um pouco mais na pele e é resistente à sua saída pela água ou pelo suor. O bastão, ele é ideal, o bastão ele é extremamente gorduroso. Ele é ideal para utilizar em áreas pequenas, como os lábios, como às vezes o nariz, né? E ele tem muita resistência à saída na água. E o spray também sai com uma certa facilidade na água, apesar de a gente ter sprays agora modernos que realmente aderem um pouco mais, né? Mas, por exemplo, em regiões como o couro cabeludo com calvície, eles são essenciais. Você não tem como passar um creme no couro cabeludo, mas você tem como ir lá com spray e proteger essa região do sol, que essa região também é suscetível a ter câncer de pele e muitas vezes é negligenciada pelas pessoas. E você sabe o que é o fator de proteção solar? Então você tem que procurar um fator de proteção 30. O que significa isso? O fator de proteção 30 significa que eu posso ficar 30 vezes mais tempo no sol sem me queimar, tá?
estando com esse produto na pele, tá? Mas o fator de proteção solar, ele é apenas para radiação ultravioleta B. O número 15, 30, 45, 60, ele é para radiação ultravioleta B. Então, abaixo de 15 é uma proteção baixa, de 15 a 30 é uma proteção média, de 30 a 50 é uma proteção alta e acima de 50 é altíssima, onde 98% da radiação ultravioleta B é filtrada. Então, acima de 50 é muito difícil diferenciar entre os 50 e os 60, porque já são fatores de proteção que filtram uma grande quantidade da radiação. Para a maioria da população, então, o uso de filtros solares de 30, 50 são suficientes. Mas se você tem alguma condição de pele que realmente precisa de um bloqueio do sol, que realmente precisa de uma proteção de amplo espectro, você tem que ficar atento ao PPD. O PPD é o fator de proteção solar da radiação ultravioleta A. Então, o PPD 15 é um fator de proteção altíssimo, excelente, e que vai proteger dos danos da radiação ultravioleta A. Muitos produtos mais comerciais não mencionam essa característica do PPD na sua embalagem. Só falam que tem proteção ultravioleta B e ultravioleta A, né? Mas alguns filtros solares melhores, eles já colocam essa informação no rótulo. Então, PPD de tanto, né? PPD de 15 é uma proteção boa. E as nossas roupas? Quanto que elas protegem? Será que protege muito? Será que protege para sempre? Então, todo tecido tem um fator de proteção. Então, essa minha blusa, o casaco que você usa, a camiseta, todos eles têm um fator de proteção solar. Só que isso não é sempre determinado pelos fabricantes. Quando você compra a camiseta, tá aqui a minha camiseta, fator de proteção tanto. Mas eles têm um fator de proteção. Então, quanto mais espessa for a trama, mais vai proteger. Quanto mais escura for a peça, mais vai proteger, porque vai passar menos a radiação, né? Então, a camiseta branca, por exemplo, é mais transparente, então maior quantidade de luz solar vai passar por ela. E também, quanto mais nova for a roupa, maior a proteção solar. Conforme você vai lavando a roupa, aquele tecido vai ficando velho, ele vai perdendo a sua capacidade de proteger do sol. Então, quanto mais escura, quanto mais espessa e quanto mais nova for a roupa, mais ela vai proteger do sol. Até alguns guarda-sóis, se você for no mercado, se você for ver, você vai ver que tem alguns guarda-sóis que eles trazem fator de proteção solar. Não é porque você está debaixo de uma cobertura que aquele tecido protege totalmente dos raios solares. Eles têm uma proteção solar e você precisa saber. Por isso, mesmo que você esteja debaixo do guarda-sol, é importante que você use chapéu, óculos, filtro solar, que você evite os horários de pico, que você saiba aproveitar o sol com tudo que ele tem de bom, sem os seus efeitos maléficos. Espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida, entre em contato no nosso site www.projetopelealerta.com na seção de contato e deixem a sua dúvida. Ou aqui no box dos comentários também. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!